Certo, retomando aqui, falando ainda sobre tipo de dados. Quem sabe me dizer o que é isso aqui, ó? Que desenho é esse aí? Isso aqui é uma geladeira, certo? Para que serve a geladeira? Serve para a gente guardar alguns mantimentos, né? Comida, entre outras coisas. Mas basicamente são mantimentos, né? Comida, resfriar alguns alimentos. Eu preciso saber de vocês se é interessante organizar a geladeira. É interessante organizar a geladeira ou eu posso guardar as coisas de qualquer jeito lá na geladeira? Então notem que aqui na geladeira tem os lugares certos para se guardar os alimentos, né? Eu não posso, por exemplo, colocar... imagina que eu comprei... aqui tem um exemplo da carne, né? Imagina que eu comprei 1 kg de carne e aí guardei aqui embaixo, aqui na gaveta. Qual a probabilidade da minha carne estragar? É alta, né? Eu não posso colocar a carne aqui embaixo, porque geralmente a geladeira ela começa resfriando aqui em cima, né? O ventilador dela sai aqui em cima, o vento frio. E aí, se eu colocar a carne aqui embaixo, vai estragar. Apesar do vento frio ser mais pesado, mas ele vai ter que passar por todos esses obstáculos aqui, até chegar aqui embaixo, vai demorar a resfriar a carne, então a chance dela estragar é alta. Por que eu não posso botar, por exemplo, o alface logo aqui perto, aqui em cima, perto do ventilador? Por que não posso botar aqui em cima? Ou por que eu não boto aqui dentro do freezer logo? Por que eu não posso botar o alface aqui em cima? Aqui os legumes? Por que eu tenho que colocar aqui dentro da gaveta? Primeiro, é bom botar na gaveta porque o frio vai acabar ressecando essas frutas, né? Se eu botar, por exemplo, esse alface aqui dentro, ele vai congelar e aí não vai ficar tão interessante. Se eu botar aqui fora, né, aqui na parte de cima, ele vai murchar, vai perder muita água e aí vai estragar. Então, observem que na geladeira, os alimentos têm os locais adequados para serem guardados, né? Aí você deve estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com programação, né? Com tipos de dados? Aqui está a explicação, tá? Por quê? Né? Na geladeira, sempre que abrimos nossa geladeira, nos deparamos com uma variedade de recipientes para todo tipo de produto, sólido, líquido, regulares e irregulares. Cada um dos recipientes foi desenhado e modelado para guardar um tipo de produto bem definido. Aí observe isso aqui, ó, um tipo de produto bem definido. Temos assim copos e garrafas para guardar líquido, prateleiras específicas para guardar ovos, não é na porta, tá? E uma enorme variedade de recipientes para guardar os mais variados leques de produtos. Em algoritmos, é necessário primeiro conhecer aquilo que queremos guardar e só então selecionar os melhores recipientes, que vão ser as nossas variáveis, para a tarefa. Então, a relação dessa geladeira, dessa viagem aí que a gente fez, com o algoritmo, é porque a gente vai começar a falar sobre tipos de dados, certo? E já que a gente já entende o que é um dado, que há uma diferença de dado para informação, quando eu trato apenas de dados, esses dados eles vão ser divididos em alguns tipos. E eu preciso saber aonde guardar aquele dado no seu tipo correto, igual na geladeira. Então, começando aqui, os tipos de dados, nós temos aqui o tipo inteiro. O inteiro são dados numéricos positivos ou negativos, tá? Excluindo-se destes qualquer número fracionário. Então, de forma geral, pessoal, quando a gente tratar de números inteiros, tá? Eu estou falando da parte inteira do número aqui, tá? Se tiver algum número com vírgula, então esse número com vírgula, ele não faz parte de um número, não é um número inteiro. Ele é um número quebrado, alguns falam, tá? Então é muito simples. Se o número é inteiro, é porque ele não é quebrado. Tá? Se ele é um número inteiro, ele faz parte desse conjunto de dados, tá?
Aí ele pode ser números positivos ou podem ser números negativos, tá? Aí Lopes e Garcia falam que são aqueles que não possuem componentes decimais ou fracionários, podendo ser positivos ou negativos. Os números reais. E aí, como o próprio nome fala, né, a gente já trata de um conjunto de dados mais abrangente, né, são os números reais, igual lá na matemática. Os reais são dados numéricos positivos e negativos e fracionários. Então, lembrando, os números inteiros, eles não consideram os números fracionários, e aí quem vai considerar são os números reais. Tá? Então, os números reais são positivos, negativos e fracionários. São aqueles que podem possuir componentes decimais ou fracionários, podendo também ser positivos ou negativos. Aí, aqui tem alguns exemplos. 35, 2, 0,5, tá? Esse aqui já é um número real. Então, observe uma coisa aqui importante. O 35, eu posso dizer que ele é um número inteiro? Sim. Mas ele pode ser um número real? Sim, também. Agora, então eu poderia... Imagina que... nós estamos falando da geladeira, né? Imagina que eu tenho aqui os números reais. Aí eu tenho o número 35. O número 35 ele se encaixa tanto como real quanto inteiro, certo? Agora o 0,5, ele só se encaixa aqui na categoria dos números reais. Ele não encaixa lá nos números inteiros, tá? Aí tem um cara aqui chamado de caracteres, também chamado de strings, também é conhecido como alfanumérica ou também como literal. Tá? São caracterizadas como tipos de caracteres as sequências contendo letras, dígitos, são números, e ou símbolos especiais. Tá? Para facilitar a nossa vida, quando a gente fala de caracteres ou strings, uma sequência de caracteres deve ser indicada por entre aspas. Então, quando a gente estiver fazendo algoritmo, todas as vezes, aí escuta só, todas as vezes que aqueles símbolos estiverem dentro de aspas duplas, tu tem certeza que é uma string, tá? Vamos se acostumar a chamar de string, tá bom? Caracteres. Quando tiver assim, entre aspas dupla, eu vou chamar de string, tá? Aí aqui tem os exemplos, professor prof.anderson. Aí tá entre aspas dupla. Então, que tipo de dado é esse aqui? É uma string. Universidade Rural da Amazônia, faltou o federal aqui. Entre aspas dupla é uma string. Engenharia, aspa dupla é string. Entre aspas dupla, ciência é string. Se eu tivesse 55, mas tivesse entre aspas dupla, também seria uma string. Só pelo fato de estar entre aspas dupla, tá? Se eu tivesse menos 0,5 entre aspas dupla, também seria uma string, tá? Então, bastou estar entre aspas dupla, é string. E aí, temos aqui novamente o tipo lógico, ou booleano. São dados com valor verdadeiro ou falso, sendo que esse tipo de dado poderá representar apenas um dos dois valores. É comum encontrar na literatura sim ou não, 1 ou 0, true ou falso, ou T ou F. Tá? Aí, lembrando que quando o tipo de dado é lógico, ele só ocupa um dos dois aqui, tá? Nunca os dois ao mesmo tempo, só é um. Pode ser que ele seja, se for verdadeiro, se for sim, ele só é sim, não pode ser não ao mesmo tempo, tá? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre variáveis, constantes e expressões, tá? Aí eu acho que já seria interessante, a gente já está com o material, o ambiente de programação pronto, para que a gente comece já a diversão de fato. Começar a codificar, ver as coisas funcionando, começar a fazer programas de computador. Então, aí retomando aqui, o número 123 ele pode ser real? Pode. Mas ele pode ser inteiro? Pode.
Então, a gente tem que se acostumar também a pensar em poupar recursos do computador. Então, olha só. Vocês concordam comigo que a quantidade de números que o tipo real consegue armazenar é maior do que o tipo inteiro? Por que eu estou falando isso? O tipo inteiro, ele consegue armazenar, digamos assim, que todos os números positivos e todos os números negativos. O real, ele consegue armazenar todos os números positivos, todos os números negativos e todos os números fracionários. Então, a quantidade de... Imagina que a gaveta lá da geladeira, né? Para guardar números reais, é uma gaveta maior do que a gaveta dos números inteiros. Então, aqui pensando aqui no exercício, o 123, ele pode ser um número real? Pode. Mas qual tipo de dado permite armazenar mais coisas, né? Ou seja, qual iria me poupar mais espaço? Um valor real ou um valor inteiro? Como a gente viu, o valor inteiro, né? Porque ele tende a ocupar menos espaço lá, né? A gaveta seria menor. Então, eu diria, eu respondendo esse exercício, eu iria priorizar dizer que ele é inteiro. Mas, se alguém colocasse real, eu não poderia dizer que está errado, porque também está certo, tá? A nível de otimização, eu diria que é inteiro. Aí aqui, ó, essa questão aqui, ó, 203 vezes 45, aqui vezes 5 ao quadrado mais 10 dividido por 100, fecho parênteses, que tipo de dado é esse? Então notem, apesar de ser números aqui, ó, mas está entre aspas dupla, então é uma string, tá? É uma cadeia de caracteres. Acho que esses aqui são mais interessantes. Isso aqui é uma conta, vocês resolvam a conta e vai dar um resultado. Aí vocês vão ver se é um valor inteiro ou se é um valor real, tá certo? E aí, pessoal, tem mais questões lá na lista de exercícios, ok? Questão nesse mesmo estilo aqui. Então, vou dar uma pausa aqui no vídeo para não ficar tão grande.